Treinador Antônio Oliveira está demitido ou não? E é nessas idas e vindas que o dia após a derrota contra o Criciúma, o ambiente do Leão segue agitado. Além disso, tem atacante titular indo embora. Vamos falar sobre as últimas notícias do Leão Azul aqui no Remocast? Chega mais. E antes da gente tratar de todos esses assuntos, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do Remocast, curte os nossos conteúdos, e se você tem algum amigo que ainda não conhece o projeto Remocast, manda esse link para ele fazer parte da maior mesa redonda de debate sobre o Clube do Remo da internet. Salve, salve, Betinho, salve, salve, Rodrigo, tudo certo, rapaziada? Tudo certo. Meus amigos, logo Nem depois tanto, né? da derrota, para dentro de casa, inesperada, na verdade, pelo que o time jogou. Meu irmão, a gente não tem um dia de paz. Não tem de verdade. O técnico foi demitido, não foi demitido, depois foi demitido de novo, agora não foi, deu treino, parece que está tudo certo, mas não está. Meu irmão, o ambiente está conturbado lá no Bainão. Igor, essas notícias aí que saíram ao longo do dia, teve gente que falou que aconteceu, depois teve que voltar atrás. O certo é que a torcida está cobrando e muito desde o dia da derrota contra o Criciúma, cara. Pois é, meu amigo, já não sendo conturbado o suficiente o ambiente do Clube do Remo, a gente fica vendo essas notícias aí, né? A gente que tenta trazer uma cobertura assim mais coerente, trazer as informações, a gente fica vendo assim, cara, as pessoas cravam notícias assim, eu acho que tem gente que tá quase para pedir música no Fantástico, porque ele vai demitir pela terceira vez o técnico e o técnico continua passando o treino. Eu fico impressionado, sabe? A pessoa quer, na ânsia de dar uma informação, pô, aguarda, espera, não tumultua, sabe? Já tinha gente demitido o técnico, já tinha gente que guarde como é, rapaz, aquele Guto treinador Ferreira. lá da Guto Ferreira. Guto Ferreira já estava contratado. Pô, a quem interessa esse ambiente conturbado de dizer, de especular? Pô, se tem a informação, você tem. Se não tem, irmão, não adianta ficar passando isso aí, porque você mais atrapalha do que ajuda. Era esse o recado que eu tinha que dar, Betinho. Rodrigo, mas a verdade é que a torcida já perdeu a paciência com o treinador. Não havia algum tipo de ambiente para a continuação do trabalho do Antônio Oliveira, mesmo após a derrota, como foi, né? Derrota no finalzinho, aquele pênalti. A gente vai discutir sobre as coisas do jogo, sobre as coisas da partida, mas a torcida ficou mordida e tu vê aí nas redes sociais, qualquer postagem do clube, a torcida não aguenta mais o treinador, cara. Pois é, Beto, realmente mais uma derrota aí do Clube do Remo dentro de casa. Eu vou ser sincero, eu nunca imaginei que o cenário poderia ter sido da forma que foi nesse jogo contra o Criciúma, né? O time teve oportunidades, mais uma vez, de matar o jogo, de fazer os gols, e não conseguiu. Tivemos ali aquele lance desse pênalti que você vai falar aí, polêmico, né? Aquele lance de mão, uns falam que foi, outros falam que não foi. Até parte da imprensa também ficou dividida na decisão. O fato é que o grande problema, amigo, eu torci muito para que a gente conseguisse essa vitória e o ambiente ficasse o melhor possível, o treinador pudesse ter um pouco mais de paz para continuar o trabalho. Mas eu vejo que até quando a torcida começa, de alguma forma, a colocar essas notícias aí de que o treinador está demitido, já colocando outro treinador, essas perguntas que são feitas lá na coletiva feita pelo treinador, você percebe ali um ambiente pesado entre o treinador e os jornalistas, ou seja, tudo isso eu creio que de alguma forma pode interferir na atuação do time dentro de campo. O ambiente pesado, a gente quer de alguma forma acreditar que o Antônio está conseguindo, de alguma forma, tentar aí o time jogar, ter uma melhor performance dentro de campo, mas o ambiente ficou pesado, amigo. Quando o ambiente fica pesado, o torcedor jogando contra, não digo assim contra de torcer para o time perder, mas eu digo assim já com a expectativa do treinador sair, que não seja mal interpretado. Aí já fica difícil. Eu acho que não tem clima mais para o Antônio Oliveira. Realmente, nós tentamos de alguma forma até defender aqui o trabalho dele, mas infelizmente futebol é resultado
ele não tem entregado os resultados, principalmente dentro de casa. E agora a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado do que será desse time daqui para frente. O que eu não entendo particularmente é por que esperar tanto tempo. Eu já via que esse trabalho não estava dando certo, o Remo não estava evoluindo, e espera-se chegar a este ponto de uma derrota dentro de casa, com torcida protestando, com risco de punição, inclusive por tudo que aconteceu lá no estádio. Ou seja, eu vejo até uma certa irresponsabilidade de não tentar negociar uma saída ali amigável para não tentar chegar a esse ponto. Mas eu quero saber de ti agora, deixa aí nos comentários, sei que a situação é complicada, apesar do Clube do Remo ainda está na sexta posição, ainda está ali próximo do G4, mas o sentimento da torcida do Clube do Remo atualmente é um pouco até de desesperança. Mas deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião, vem fazer parte aqui desse debate, até porque todos nós vamos torcer para o Clube do Remo sair dessa, né, meu irmão? Já deixa o like aí também, deixa o hype, te inscreve no canal, vem fazer parte aqui do RemoCast. Igor, falando dessa partida contra o Criciúma, é até meio irônico, porque particularmente eu acho que o Remo fez um dos melhores primeiros tempos assim dos últimos jogos. E teve chances de abrir o placar na primeira etapa, mais de uma, inclusive. O Pedro Rocha teve pelo menos umas duas chances, Davó também. Voltou ali com aquele ataque titular, o ataque que estava jogando aí já há algum tempo, com o meio de campo até de certa forma mais arrojado, né? Investiu novamente ali no Diego Hernandes, no Jaderson, que fez uma boa partida. A zaga segura, Marcelo Rangel, não lembro de alguma defesa, me corrija se eu estiver errado, de alguma defesa no primeiro tempo. Então, pelo menos a primeira impressão, eu achei que o Remo ia voltar com tudo para o segundo tempo, cara. Com tudo. Mas aquela dobra do Marcelinho, eu não consigo entender. Particularmente não consigo entender. Me explica aí, Igor. Eu acho que passa tudo por uma questão de desempenho individual de atletas. Eu acho que eu acho que já chegou no limite em termos de clima para ele permanecer, né? Porque a torcida está insatisfeita, é questionada dentro da diretoria, né, brigou na entrevista ontem, então assim, realmente ficou um clima pesado, já está um clima muito tensionado. Agora, em termos de jogo, de trabalho dentro de campo, eu continuo achando que é questão de desempenho individual de atletas. Ontem perdemos novamente gols que a gente não deveria perder. Seria um jogo para 2-3-0 no primeiro tempo. Remo amassou o Criciúma, né? E aí a gente soma com o resultado que veio contra o Curitiba, que também fez um excelente jogo lá no Couto Pereira, apesar de dizer, ficou com um jogador a mais e tal. Remo segurou duas equipes fortes aí da competição. Só que esbarra na deficiência técnica de alguns atletas, né? O Davó, que a gente vai falar que está aí saindo, conduz uma bola o campo inteiro e chega na frente dentro da área e não consegue chutar onde o goleiro não está. Então, isso são erros primários que, claro, vão afundando o desempenho do Remo, né? O cara não mata o jogo, acaba por se perder. E em relação, Beto, à dobra do lateral, é muito simples. O Marcelinho foi o único jogador que criou alguma situação de gol no jogo contra o Curitiba. Foram duas jogadas. Uma que ele chuta para dentro e a outra que ele deixa de tocar e chuta no gol. Porque os outros caras que estão no banco, né? Nenhum criou absolutamente nada. Ele olha para o banco, não tem que entrar. É só o Pavani no meio de campo, que na minha opinião ele demorou para colocar, e somente. Não tem ninguém que possa resolver o jogo. Felizmente, a nossa realidade de banco também é lastimável, meu amigo. E, Rodrigo, bom, então o Igor está trazendo um cenário aí que a gente tem os jogadores ali no banco, mas não está servindo. Quem é que está ali no banco para o ataque? Nico, tem o Eduardo, que entrou também, todas as contratações aí da época do Marco Braz. Ou seja, esse trabalho não está sendo bem feito, então, de executivo de futebol? Porque se o treinador olha para o banco, não tem opção, não tem segurança de usar as opções e tem que, de certa forma, improvisar ali um lateral e manter. Depois ele tirou, né? Depois ele tirou o Natan, jogou o Marcelinho para lateral, colocou lá o Gringo, mas não teve sucesso. O Remo no segundo tempo foi uma lástima. O que está acontecendo? Essa reformulação no meio do campeonato, né? Muitos jogadores chegando, muitas apostas
chegando, parece que estão fazendo do Remo um laboratório, um time que estava ali brigando para subir, que já foi dado ali como um dos principais candidatos ao acesso e agora está em descenso, pô. É verdade, Beto. Essa reformulação que foi feita no meio do campeonato, né, foi muito também da quebra do planejamento do time. Nós perdemos o nosso executivo, perdemos o nosso treinador, e aí essa reformulação é até natural. Por exemplo, o executivo que chega, ele quer colocar os atletas que ele julga, digamos assim, que terão uma melhor performance no campeonato, né? Foi vendido alguns atletas, negociações até interessantes para o clube, até porque o Remo acho que nunca conseguiu vender jogadores pelas cifras que vendeu, trouxe até outros atletas, digamos assim, com scout, por exemplo, Diego Hernandes dispensa comentários, o Cantígio dispensa comentários, Camutanga eu acho que foi um jogador até do Papelim, mas o Nathan Silva Já também estava veio de aí. uma grande equipe do futebol brasileiro, quer dizer, essas apostas, digamos, estrangeiras, elas requerem um pouco mais de tempo, né? O próprio Nico Ferreira, que veio de um time lá do Uruguai, é uma outra temperatura, é um outro clima, é uma aposta com um certo risco, né? Só que a gente consegue observar que essas trocas, digamos assim, no meio do campeonato, têm sido um pouco prejudiciais para o entrosamento do time, né? E aí isso acaba refletindo nos resultados dentro de campo. O Nico Ferreira entrou, não fez absolutamente nada, e corroborando o que o Igor falou, aí o Marcelinho foi muito mais produtivo nesses jogos aí, jogando ali pela ponta, né? Mas enfim, Beto, isso são conjunturas, são, na verdade, circunstâncias de jogo que qualquer treinador tem essa opção de fazer. O Daniel Paulista fez isso, o Catalá fez isso, essa dobra de lateral aí. O grande problema está na nossa capacidade de finalização dos nossos atletas, meu amigo. Não existe a gente perder os gols como perdemos contra o Goiás. Eu vou colocar só contra o Goiás e contra o Criciúma. Meu amigo, são 6 pontos. 6 pontos, 41 pontos, com todos os problemas que nós tivemos jogando dentro de casa, nós estaremos com 41 pontos. Estaremos ali em cima. Só que no futebol não existe si. Futebol é bola na rede, futebol é competência. E nós não estamos tendo competência de colocar a bola na rede. E como o Igor falou, o desempenho dos atletas lá na frente está pífio. Se você pegar aí 5 jogos do Remo, eu acho que nós fizemos 2 gols. Um de pênalti, e do Marrone, e um gol de bola parada do Caio Vinícius. Ou seja, cadê as jogadas? Cadê as jogadas? Elas acontecem, mas os caras não fazem. E aí se coloca a culpa do treinador, aí fala de desempenho tático com finalização, em comentários aí que a gente observa pela internet, coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu acho que falta um pouco mais de tranquilidade para os nossos atacantes, meu amigo. E aí você pode colocar qualquer treinador aí. Se vier o treinador para cá e continuar com essa performance, o Remo pressionar o jogo inteiro, propor o jogo e não fazer, a gente vai estar discutindo as mesmas coisas aqui, mas daqui a 4, 5 rodadas, com o treinador novo. Os últimos 5 jogos do Clube do Remo, 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. Por enquanto, ainda na sexta colocação, o Operário ganhou do Coritiba, segurou ali, não deixou escapar muito, mas ainda falta Vila Nova jogar, ainda falta Cuiabá jogar, ainda falta Avaí, que são times que podem tirar a posição do Clube do Remo. Muito dificilmente o Remo não vai poder perder posição ou posições nesta rodada devido a essa derrota dentro de casa, com o pênalti Mandrake no final, tá certo, deveria ter sido empate, mas, meu amigo, quando a fase tá ruim, tudo acontece. Igor, Matheus Davó indo embora, indo pro futebol de Israel, Remo vai pegar uma boladinha aí nessa transação, jogador ali que estava atuando como titular, fez poucos gols, mas vai embora, e aí? Vai ter outra contratação? Porque assim, se olha para o banco não tem ninguém e vai um titular embora, como é que faz? Esse é um ponto de alerta, né? Os jogadores aí, alguns que o Marcos Braz tem trazido, são completamente não, não úteis, vamos dizer assim, para o momento que o clube do Remo vive, né? Chegou esse Eduardo aí, ontem não jogou absolutamente nada, a gente está numa fase do campeonato que a gente tem que vencer para subir. Você não pode fazer aposta. Ontem a gente viu um jogador perdido, com nível técnico aparentemente muito abaixo do que uma Série B requer, né? Estava completamente perdido em campo, né? Foi chamado uma ou duas vezes lá para conversar com o treinador. Jogadores que chegaram, esses zagueiros aí, não sendo aproveitados. Então, assim, e o Davon não vai somar. Tá? Eu particularmente,
Tem muita restrição de falar assim, mas, cara muito mal, né? Foi o Daniel Paulista que pediu, acho que o Davó para cá, me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Foi uma péssima contratação, tá? O cara foi muito mal, e acho que é uma vantagem ele ter saído. Porque o que esse cara perdeu de gol aí, por exemplo, nesse de Goiás, perdeu uns 2 ou 3. Ontem perdeu o gol de novo. Então é melhor dar espaço para quem possa ajudar, viu? Porque realmente atrapalhou mais que ajudou o Davó. Espero que tenha sorte lá no futebol do Israel. Fico feliz com a saída dele, mesmo sendo atleta titular. Mas o Braz tem que repor esse jogador aí, que é jogador de qualidade, que possa chegar para jogar. E tu, o que que tu achas? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o hype, o like também, hype e like, quase que eu me enrolo aí, um trava-língua. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar o conteúdo novo por aqui. Meus amigos, a fase não tá boa no momento, mas, meu irmão, não tem tempestade que dure para sempre. Bora para cima, Clube do Remo, abre o olho, diretoria, abre o olho, porque 2021 não pode ser repetido de jeito nenhum. Saudações azulinas e até a próxima.